Salve, salve, galera! Indaiatuba Podcast no ar, mais uma vez trazendo pra você o melhor bate-papo, tudo aquilo que você precisa saber, por que não, né? E como sempre ao meu lado, ele, o rapaz da bike, anda 1.000 km por semana em cima de uma bicicleta, tem um shape que parece que tem 22 anos de idade e a voz mais bonita do que o William Bonner, Aguinaldo Oliveira. Tá aí, Beccari, um grande abraço a você, grande abraço, salve, salve, galera. Mais uma vez estamos aqui, não é? No Indaiatuba Podcast, levando até você assuntos interessantes, curiosos e bacana. E hoje, por exemplo, nós estamos voltados à cultura, não é, Beccari? Um projeto extremamente interessante, pouco conhecido aí da mídia e que faz a diferença na vida de muitas pessoas, eu tenho certeza absoluta. Nós estamos recebendo aqui o Daniel Casadó, ele que é diretor especializado em projetos culturais incentivados. Você sabe o que é isso? Eu também não sei, vou descobrir agora. Daniel, seja bem-vindo ao Indaiatuba Podcast, tudo bem, querido? Tudo bom? Obrigado, Beccari, Aguinaldo, todos que nos acompanham aí, por essa oportunidade de falar um pouco sobre cultura, os projetos culturais incentivados, que muita gente tem curiosidade, tem muita dúvida sobre o que são, como funcionam, né? E os projetos culturais incentivados, hoje, eles são o principal mecanismo de cultura no país. Que a gente tem projetos, leis de incentivo, tanto a nível nacional como a estadual, e muitas cidades têm as suas próprias leis municipais. E isso que difunde a cultura aí pelo Brasilzão afora. E o que são projetos culturais incentivados? Começa pra gente responder no básico. Os projetos culturais incentivados são aqueles que utilizam alguma das ferramentas, alguma das leis de incentivo à cultura para que eles existam, para que eles sejam desenvolvidos. Então, como citei, a gente tem lei federal de incentivo à cultura, que é a famosa Lei Rouanet. A gente tem, vou dar o caso do estado de São Paulo, que é o PROAC e ICMS, mas cada estado tem a sua lei de incentivo e alguns municípios têm também as suas leis municipais. E como que elas funcionam? Então, tanto a esfera municipal, estadual ou federal, elas abrem mão de um percentual de imposto que as empresas pagariam para a prefeitura, estado ou para o governo federal, e esse percentual é destinado para um projeto cultural. Então, por isso são projetos culturais incentivados. Tem uma lei de incentivo por trás dele. Perfeito, então. Então temos uma empresa que aceita a proposta, não é? Feita através de um projeto, e esse projeto é levado às pessoas, é isso? É uma via de três mãos aí, passando por três setores, é isso? Exatamente, é uma via de três mãos. A gente brinca na cultura que é uma pirâmide. Então, a gente tem lá no topo da pirâmide, vamos pegar, por exemplo, a lei federal, o Ministério da Cultura. Na outra ponta da pirâmide o proponente, que seja uma empresa, pessoa jurídica ou pessoa física, e na outra ponta da pirâmide é o incentivador, é o patrocinador. Então, baseado nessa pirâmide que funciona a lei de incentivo. O proponente escreve, desenvolve o projeto, envia para o Ministério da Cultura, que vai fazer todas as aprovações, se estiver tudo dentro de o que diz de cada normativa do que diz a lei. A partir desse momento que ele é aprovado para captação de recursos, o proponente vai bater na porta das empresas, porque são elas que vão patrocinar o projeto. Nunca num projeto de lei Rouanet, um proponente, um artista vai receber uma verba direto do governo federal. Não, quem vem com esse dinheiro são as empresas. Então, elas fazem o patrocínio que vai abater desse percentual do imposto de renda, que é o incentivo que ela tem. E aí volta para o proponente, que realiza todo o projeto cultural, e depois que ele realiza, volta para o Ministério da Cultura, porque o proponente tem que prestar contas de tudo que foi feito, centavo a centavo. Se eu precisar alugar esse microfone, por exemplo, eu tenho que ter lá no meu orçamento o aluguel desse microfone, e eu tenho que prestar contas desse microfone. Uma transparência. E se passar um centavo que não bateu, eu tenho que devolver esse um centavo pro Ministério. E nesse caso, você é esse proponente, é você que faz todo esse jogo de meio campo entre o Ministério Público, Opa, caiu aqui meu... Gente, inclusive, nós temos miniaturas aqui, viu? Nossa, hein? Esse sou eu. E esse sou eu? Dizem que né? Então, tá meio parecido. Esse aqui tá mais representativo. Gordinho, o Aguinaldo nem tanto. Mas, Daniel, você que então faz esse meio campo entre o Ministério da Cultura, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e a empresa. Tem muita empresa hoje querendo ajudar, querendo esse incentivo à cultura no nosso país?
Exatamente. A minha empresa é um dos exemplos que faz essa ponte entre o Ministério da Cultura e as empresas para a gente poder... a gente é um facilitador da cultura. E tem sim muitas empresas hoje que buscam esse incentivo, porque na verdade é um valor que ela já pagaria como imposto, já iria para o governo de qualquer forma. Já vai descontar do caixa dela. Vai descontar ou do imposto de renda, ou do ICMS, ou de alguma forma vai descontar, e ela acaba revertendo para um projeto que vai difundir a cultura e, querendo ou não, acaba virando uma verba de marketing para a empresa, que ela usaria como imposto. Então, então, a gente está falando de um projeto que, na verdade, é pouco difundido, então. Porque declarar imposto de renda, toda empresa tem que fazer, não é? É obrigatório, claro. É obrigatório. Se a empresa quiser ficar regular, tem que declarar imposto. Tem que declarar imposto. E essa verba que eles têm que pagar, eles podem separar parte dela, não vai ser descontado mais nada, podem destinar para os projetos culturais. E esses projetos vocês levam para onde a empresa decide, onde vocês entendem, onde o Ministério da Cultura define? Como é que funciona? Exatamente. O projeto ele pode ser realizado em qualquer cidade do país, ou do estado, ou quando é municipal só no município, mas dentro das esferas. E quem acaba definindo junto com a gente, com o proponente, para onde vai o projeto, acaba sendo o patrocinador. Por exemplo, se eu tenho um projeto que quem compra, um patrocinador aqui de Indaiatuba, ele vai querer trazer aqui para Indaiatuba ou para cidades próximas, outras cidades onde ele tem atuação. Ao redor dele ali, ok. Exatamente, porque ele quer trazer um benefício para a cidade. Poxa, eu estou ali naquela cidade, eu estou fazendo uma exploração. Às vezes a gente tem empresas de exploração de minério, a gente tem uma série de empresas que acabam explorando uma região. Então elas querem levar um projeto para ali para trazer uma contrapartida para a cidade também. Ela já traz, né, emprego, geração de renda para a cidade, mas é algo a mais, uma ação sociocultural que ela traz para a cidade. Legal. Bom, e vocês estão chegando aqui em Indaiatuba também com um projeto muito bacana, chamado Inclusão em Cena. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse projeto. O que visa esse projeto e o que é esse projeto? Isso mesmo. Inclusão em Cena é um projeto aí na área de artes cênicas, mais especificamente de teatro. E ele é um projeto que ele tem duas fases. Ele tem uma apresentação de uma peça que já existe, que é uma peça que chama Einstein, uma peça que fala sobre a vida de Albert Einstein. Ela é do núcleo Arte e Ciência no Palco, é uma peça que foi criada há mais de 20 anos, ela teve ali uma temporada e ela não circulou mais. Então a gente está reativando, trazendo essa peça novamente para Indaiatuba e para outras cidades. E teremos 2 sessões em Indaiatuba, são 2 sessões previstas em cada cidade. E essa peça, ela reverte a bilheteria. A bilheteria, os ingressos são comercializados a preços populares e a bilheteria é revertida sempre para uma instituição da cidade onde o projeto é realizado. Porque pelo menos eu, como agente da cultura, eu penso diferente de alguns outros proponentes. Na minha cabeça é assim, a gente já tem um incentivo que vem do governo para a gente realizar o projeto. O projeto ele já vem todo custeado, tá? Porque a empresa patrocinou, ela está batendo imposto, mas é um projeto que está todo custeado. Eu não tenho por que vender os ingressos e ainda ficar com essa bilheteria. Eu posso doar para uma instituição que está precisando. Perfeito. Fica o ciclo completo. Exatamente. Eu sou muito a favor de projetos 100% grátis e quando há cobrança de ingresso que se destine para alguém que precisa. Não precisa ficar com o proponente. O proponente já presta serviços dentro do projeto e já é remunerado por isso ali dentro. Então ele não precisa pegar mais. Então eu acho que eu sou um pouco a favor disso. E aqui em Indaiatuba, por exemplo, a Sirva foi a instituição beneficiada aqui com a arrecadação dos ingressos do Inclusão em Cena. Que legal. Que foi de uma peça do Einstein. Exatamente, Einstein, né? É uma peça Einstein, que é uma peça aí premiada, já aí super reconhecida aí. Ou seja, Aguinaldo, olha só que coisa interessante que o Daniel está falando pra gente. Uma empresa que pagaria o imposto de renda, ela destina parte do teu recurso para incentivo da cultura e o proponente, no caso do Daniel, que tem uma empresa que faz isso, bola um projeto cultural, apresenta numa cidade, leva a cultura para uma cidade, difunde a cultura numa cidade, numa determinada região. Nós estamos falando de Indaiatuba, mas eu sei que aqui no briefing você me passou que você vai para lugares mais remotos do país, Sim. que é isso que é mais bonito ainda. Porque em Indaiatuba nós temos realmente bastante a cultura e isso é muito legal de ver você trabalhando com esse tipo de coisa. E além de fomentar a cultura, Aguinaldo, a verba que eles arrecadam através da bilheteria, eles destinaram para o Sirva, que é o nosso centro de apoio à criança do autista, que é uma causa extremamente nobre, Sim, ou seja, é mais do que um tripé, é totalmente interligado e totalmente inclusivo, Daniel. Isso é muito bacana mesmo.
cada vez devia ser mais difundido. E você viaja muito pelo Brasil afora, né? Com esse tipo de projeto. Sim, você agora tá trabalhando um pouco aqui em Indaiatuba com os projetos em Indaiatuba, mas eu sei que você já foi pro Pará, cara. É verdade isso? É verdade. Viajo bastante. Eu acabei de voltar aí uns dias atrás do Rio Grande do Sul, que a gente estava com um projeto lá, que inclusive é o mesmo projeto que a gente tem aqui em Indaiatuba. Opa, que legal. ele é a apresentação do Einstein, que tem um outro braço, que também já vem acontecendo aqui em Indaiatuba já há alguns meses. O projeto finaliza... são 3 meses de projeto, e a gente iniciou também agora nos últimos dias no Rio Grande do Sul, em Pelotas, Rio Grande, e eu tenho uma outra turma em Jundiaí, porque na verdade assim, o outro braço do projeto é um curso de teatro grátis para jovens carentes. Então a gente tem ali 20 vagas para uma turma que vai passar por em torno de 3 meses com aulas teatrais, e eles ao final do curso vão fazer uma apresentação. Fazem uma apresentação dentro de um teatro grátis para a população, e eles constroem com o professor toda a peça. Então eles montam o roteiro, eles criam o cenário, eles criam figurinos e apresentam no final. Então é um negócio muito legal, e esse projeto é o que a gente tem aqui em Indaiatuba, tem em Jundiaí, tem 2 cidades lá no Rio Grande do Sul, inclusive numa delas, que é Rio Grande. O curso de teatro ele acontece num local que chama Taim, que é um distrito da cidade de Rio Grande. Então ele fica a quase 1 hora da cidade e é uma... É uma zona rural, é isso? É uma zona rural. Ok. Ele fica na beira, chama Lago Mirim. É um lago enorme que tem lá no Rio Grande do Sul. É lindo lá. Só que é uma comunidade super simples. São 700 famílias. Eles não têm acesso à água encanada, não tem esgoto. A água do vilarejo ali é de poço artesiano, que nem todo mundo tem. Então eles se ajudam. E tem uma escolinha lá de educação infantil lá no meio do núcleo. São 26 alunos ali, são turmas de 1º a 5º ano. E olha que engraçado, lá quando a gente fala em turmas, a gente imagina nas nossas escolas a turma do 1º ano, a do 2º, cada um na sua sala. Lá não, é aquilo que a gente via antigamente, que às vezes a gente nem imagina que ainda existe. Todo mundo junto? Coletivo A ali. turma do 1º, 2º e 3º dividem a mesma sala, com o mesmo professor, e depois a turma do 4º e do 5º também dividem outra sala com o mesmo professor. É uma coisa bem incomum do que a gente está acostumado a ver aqui. E Daniel, qual que é o sentimento, na verdade, cara, de você trabalhar numa situação tão pobre dessa, de uma cidade tão carente como essa, levar a cultura e ver nos olhos dessas crianças aí o acesso à cultura, uma coisa que eles não têm de forma habitual. Como você se sente como pessoa? É super gratificante, porque é o que a gente fala. A gente está numa região que a gente é muito beneficiado, a gente é muito feliz, a gente tem acesso a muitas coisas que uma comunidade dessa não tem. Então eles não têm acesso a um teatro, muitos não têm televisão, cara, eles não em têm casa. acesso à água potável, exatamente, eles não têm acesso. Básico, né? Eles não têm acesso à água. E quando a gente levou, que a gente conversou com a diretora da escola, que a gente ia contemplá-los, ela já na hora aceitou, ficou super feliz. São 26 crianças. A gente chegou lá, fui eu e a Juliana Elau, que é a nossa coordenadora pedagógica, para startar o curso lá com o professor, que o professor é local. Eles receberam a gente com um mega almoço na escola. E aí, a hora que a gente, antes de iniciar, eles escreveram uma música para dar boas-vindas para a gente lá na escola. A gente foi recebido assim de uma forma incrível, eles super emocionados. E uma coisa que é super legal, eles são simples. O teatro, ele muda muito a vida das pessoas. Ele faz com que as pessoas tenham novas formas de se comunicar, expressão. As pessoas que têm vergonha, muitas vezes começam a não ter essa vergonha. E olha que engraçado lá. Tinha um aluno, ele chama Pedro, e ele é um aluno que ele tem síndrome de ansiedade. E a diretora falou pra gente, antes ali, quando a gente chegou, ela falou, a gente tem um aluno que é o Pedro, ele tem síndrome de ansiedade, isso acontece em todas as atividades da escola. Se a gente vai fazer alguma coisa fora, ele fica nervoso, ou ele não quer ir. E ele já falou que ele não vai participar do curso de teatro. Dos 26 da escola inteira, ele é o único que não quer, ele não vai. Tava na resistência. Exatamente. E lá, eles entram de manhã, almoçam na escola, e 1 da tarde eles vão embora, e o nosso curso lá é 2 dias na semana, da 1 às 3. Então, nesse dia, eles vão ficar ali. Mais. Então, a mãe dele teria que buscá-lo. E ele já falou, minha mãe vai me buscar, eu quero que o professor para ligar. E ela foi dando aquela enrolada ali. A hora que a gente chegou na sala, só para fazer uma apresentação, ele ficou super nervoso, se escondeu. E a diretora falou, eu ainda não vou chamar a mãe, eu vou tentar mais um pouquinho pra gente começar a atividade, deixa ele olhando. Aí a gente começou a atividade, ele tava com daquele cubo mágico na mão, nem prestando atenção. E a gente olhava, ele deu uns 5 minutos, ele começou a largar o cubo e ficou assistindo assim. Aí a gente foi fazer uma atividade fora lá da sala onde estava acontecendo, que era uma roda. E aí a diretora falou, vamos, Pedro. Ele, não, eu vou com você. Aí ele, se sentiu um pouco seguro.
E foi. E aí começou a atividade, cada hora chamava uma criança lá no centro da roda. Chamaram a primeira, foi. Aí o professor falou, quem vem agora? O Pedro. Eu vou! E ele super envergonhado, os professores olharam pra cara do outro assim, o Pedro... Não é possível. O Pedro vai. E aí, era uma atividade que eles tinham que sair da roda, quem saía mais rápido, ele foi mais rápido. Em 2 segundos ele saiu, passou por todo mundo e saiu. E aí passou a turma inteira pela roda e ele falou, eu posso ir mais uma vez? E foi, e depois em todas as atividades ele participou e as professoras falavam, como assim? A gente falou, o teatro muda muito. Ó. Em uma aula, a gente está aqui há praticamente 1h30, olha a mudança nessa criança em 1h30, vocês vão ver no final do curso. E aí a mãe buscou no final, e a gente ainda estava ali conversando depois, e a mãe mandou uma mensagem para a diretora que ela leu para a gente. A mãe falou assim... agradecendo ela, olha, eu não sei como foi essa atividade, mas o Pedro tá aqui encantado, ele adorou, e ele falou assim, eu não quero que me busque mais na hora de sair, porque eu quero Que participar legal. de tudo. E aí, tanto eu como a gente tava com a patrocinadora, a diretora leu, a gente olhou, os dois estavam com lágrima nos olhos, assim, porque é muito legal, é uma coisa Emocionante, muito sim. gratificante de você ver como aquilo pode mudar a vida de um jovem, e o mais legal, às vezes aquilo pode startar uma profissão que ele vai ter no futuro. Claro. É uma ferramenta de inserção, isso é importante. Exatamente. De inclusão, né? É muito inclusivo. Inclusão. E a Isso gente é bom. vê como, quando você pega eles no primeiro dia de curso mais envergonhados e lá no final, a mudança que faz numa criança, num jovem isso. E trabalhar com criança deve ser uma coisa assim gratificante, porque você participa de todo o processo dele, né? Você participa do processo de como ela chega e como ela sai, né, Aguinaldo? Deve ser a coisa mais... E esses projetos aí, na verdade, são direcionados a crianças especificamente ou não? Vocês trabalham também com adolescentes um pouco mais adultos ou coisa parecida? Esses projetos que a gente tem aí de cursos, geralmente crianças e adolescentes. Tá, A gente trabalha perfeito. até ali com 17, 18 anos, tá? Esses de curso. Mas aí os projetos são abertos, são para família. A gente tem um projeto que chama Viva a Viola. Eles são apresentações da Orquestra Paulistana de Viola Caipira, a primeira orquestra de viola do Brasil. Eles têm mais de 30 anos de estrada. E é um projeto super legal, geralmente em praça pública, e vai a família inteira. Então você vê a criança pequena, os pais, os avós, e eles cantam, eles choram, o público se emociona cantando as canções e a família inteira junta. Envolve a família, isso é legal, bacana. É muito legal também. Porque também não é comum você ter em alguns lugares uma apresentação de uma orquestra de viola caipira. Exatamente. E boa parte, por exemplo, minha avó adora viola caipira. É um tipo de atividade que se nós estivéssemos aqui em Indaiatuba, ela com certeza se emocionaria. Ou seja, a cultura, ela mexe com o sentimento das pessoas. E eu acho que o sorriso, o aplauso, o choro é tudo aquilo que vale o trabalho de vocês. Exatamente, exatamente isso. Não deve ser um negócio fácil de trabalhar, porque eu sou uma pessoa que eu me emociono fácil vendo a Emotivo. emoção das pessoas. É mais E legal. eu não consigo imaginar, por exemplo, você tá falando aí que você foi nesse lugar no Rio Grande do Sul, mas você também foi pro Pará, né? E como é que Fui foi? pro Pará. Como é que foi essa experiência no Pará? Eu fiz o Circo Show, que é uma apresentação de circo na praça pública, e a gente levou para 2 cidades do Pará, no interior do Pará, Parauapebas. Paraopebas. Eu só ouvi Parauapebas. falar, mas não imagino onde fica. E a outra é Canaã dos Carajás, que é uma cidade próxima lá também, mas são cidades pequenas e um público super simples e que eles também não estão acostumados a ter acesso à cultura. Então você chega com um projeto desses, eles enchem uma praça para para a assistir. cidade. Para a cidade inteira. Todo mundo quer ir lá assistir, quer saber como é. E é uma população muito simples. É gratificante você ver nos olhos das crianças. No final da apresentação tinha mães que... aliás, os nossos artistas da trupe, no final, eles ficam ali o tempo que precisar para tirar fotos com as crianças, com as famílias. E as mães vêm falar, nossa, isso que vocês estão fazendo assim não tem preço, tudo que isso que é pra gente, porque essas crianças nunca conseguiram ir a um circo, por exemplo. A gente não tem acesso a um circo. Além do workshop que você citou, você falou também a respeito da peça. Peça que leva o nome, né, ele que defendeu muito a teoria aí da relatividade, né? Inclusive é um representante muito forte do modernismo, né, da ciência e tudo Sim. mais, o Einstein. O que o Einstein tem a ver e o que essa peça ele passa de ideia para as crianças? O Einstein eu sei que foi também um defensor muito, muito grande da paz pelo mundo, né, quando vivo. E isso reverbera até hoje, né?
essa é a mensagem para as crianças também, através da peça? Exatamente, que a gente quis trazer uma peça que trouxesse algum conteúdo bem educativo para as crianças, assim, Perfeito. que é um tema que é abordado nas escolas, mas nada como você ver uma encenação que mostra aquela história que o professor te passou. Então a ideia de trazer o Einstein foi justamente essa. Opa, legal, bacana. Bacana. E esse projeto do Circulação? O que é, de fato, esse projeto? Que, inclusive, nós tivemos aqui em Indaiatuba, né? Exatamente. O Circulação, ele é um projeto que chega com um mini picadeiro, um mini palco. A gente monta ele ali na praça pública. O tema é um circo, é isso? isso? É um circo. A gente monta ali na praça pública, enche de cadeira e faz uma apresentação ali em torno de 1h15, 1h30 tem palhaço, tem malabarista, tem equilibrista, tem contorcionista e... Literalmente um circo É um a céu circo. aberto. Exatamente. Um Gratuito circo também. gratuito, chega, a pessoa só chega, assiste, se encanta. E você participa? Não, eu não. Eu não. No Malabares? Não, mas não... Fica nos bastidores. Eu não sou bom de circo, não canto, não danço. Sou totalmente descoordenado. Mas sabe no que você é bom? Você é bom em levar a cultura para cidades Isso é que não importante, tem. Exatamente. Captação de Você, recursos na verdade, para você é uma das pessoas mais importantes de todo isso. É o pilar. É o start, Exatamente. né? É o Começa pilar, é a nisso aí. sustentação desse projeto. Se Quem não for cria você... e faz com que Perfeito, o projeto pra tudo aconteça acontecer. e chegue na... E na verdade é você que consegue ver, o Daniel consegue ver, Aguinaldo, o povo chorando na plateia, porque o artista que tá lá se apresentando tá preocupado em fazer os exercícios, Exatamente. mas é o Daniel que fica ali de cantinho, olhando, todo mundo se emocionando, e é ele que vai chorando junto, né? E que não é só o que a gente leva pro público, né? Porque os artistas também vivem disso. Vivem A gente não tem esses disso, projetos é uma- culturais, é. então é a fonte de renda desses artistas também. Com certeza. E eles vão junto com vocês, o Brasil inteiro viajando. Vão, pra onde a gente vai, eles vão junto. Eu achei interessante também no Circulação, que você comentou aí a respeito, nesse circo a céu aberto, né? Falando em inclusão, porque faz parte também do nome, inclusão em cena, né? Mas essa inclusão, literalmente falando, é o que acontece inclusive na peça, né? Porque eu vejo que vocês separam ali um ambiente para as pessoas que mais necessitam ali, ou seja, acessibilidade também nos eventos, é isso? Exatamente. O Inclusão em Cena ele é um projeto assim... A gente fala que ele é inclusivo no todo. Sim. Primeiro que a gente tem um curso de teatro grátis para jovens carentes, que se você for fazer um curso de teatro, é um curso caro e você não tem acesso a isso. Então ele está incluindo essas pessoas, como a gente já falou, pode despertar o interesse em virar uma profissão. Perfeito. E aí, em todas as apresentações, a gente sempre tem pelo menos 10% dos lugares reservados para idosos, deficientes, gestantes, pessoas com crianças de colo. Além disso, a gente tem sempre um intérprete de Libras. Muito importante. E a gente tem uma equipe de recepcionistas e todos os seguranças são sempre muito instruídos para atendimento específico a essas pessoas. A gente recebe muito autista, muito deficiente, muito idoso, e a gente sempre uma equipe treinada para realmente abraçar e atender esse público. Eu pergunto até isso, né, Becari? Até porque Indaiatuba é uma cidade também diversificada nesse sentido de acessibilidade. É uma das grandes preocupações aqui da administração também, né, pública, em levar acessibilidade às pessoas. Inclusive até a intérprete, que ele falou, não, temos uma intérprete de Libras. E realmente Indaiatuba também, né, sempre mantendo nos eventos, pelo que eu vejo aí pela cidade, mantém sempre uma intérprete de Libras, acesso à cadeira, uma cadeira sempre disponível ali para acessibilidade. Aqueles abafadores, Abafadores né? de ruído para criança autista. De ruído para criança autista. Que queira ou não queira, você trabalha com som, então essa criança às vezes se sente, como por causa, claro, dos motivos, ela se sente incomodada com o volume, né? Então esse aparelho, esse instrumento, ele ajuda também. Ou seja, acessibilidade em todo momento. E isso, então, parabéns, porque realmente é um projeto pensado também em todas as circunstâncias, né? Isso é muito legal. E o que você está sentindo aqui em Indaiatuba, Daniel? Você foi bem recebido pela população, pelos gestores? A gente tem uma receptividade muito boa aqui na cidade. A gente tem apoio tanto do poder público, assim, para a gente conseguir alvará, para liberação de espaço, para auxiliar onde é o melhor local para fazer aquele projeto. A gente teve todo o apoio da prefeitura e a receptividade da população também foi incrível, assim, porque tem cidades que não são tão receptivas, não pela população da cidade, mas às vezes você tem uma cidade mais próxima de uma capital que eles têm tanto acesso à cultura ali na capital que eles acabam não indo no que você leva para a cidade. E isso é super comum. Por exemplo, cidades mais próximas de São Paulo, a gente sente muito isso. E às vezes você pega o mesmo projeto numa cidade ali próxima a São Paulo e uma mais no interior do estado, você vê que muda muito o perfil do público, que as pessoas participam muito mais quanto mais pro interior a gente vai. Legal. E você, desculpa até, eu sei que o Ganal tem... Fica à vontade. Mas assim, você tá aqui em Indaiatuba e você
você também está promovendo um curso de teatro, né? Que foi realizado com os alunos de uma escola. Ó. Conta pra gente como é que foi, onde foi. Isso, os alunos lá da Escola Estadual Randolfo Rodrigues. Randolfo Moreira Fernandes. Isso, Fernandes. Isso. Randolfo Moreira Fernandes. Estudou lá, Aguinaldo? Eu não cheguei a estudar, mas acompanhei bastante. É muito, uma escola muito educacional aí. É uma escola muito tradicional de Indaiatuba. Com certeza. Foram 3 meses ali de curso de teatro, 2 vezes por semana, 2 horas por dia. Os alunos abraçaram, assim, e é engraçado, aqui a gente trabalhou com adolescentes. Uhum. E aí, o adolescente, ele já é um público que, por ser um perfil um pouco mais velho, ele já tem mais vergonha, eles têm os amigos ali que às vezes dão uma risada, e eles vão quebrando esses paradigmas durante o curso de teatro. E no final você vê que eles estão totalmente diferentes de como eles começaram. Geralmente eles começam já em panelinha, olham para a cara do outro e falam, olha lá, e faz uma piadinha. E é mais difícil também para o professor conseguir controlar e preparar uma turma como foi a daqui. E aí, no final, foi uma apresentação no Teatro Piano também, super legal. E eles criaram tudo, a peça inteira foi criada por eles. Você falou aí em valores, eu achei bem interessante isso. Você acaba inserindo, através desses workshops, nas crianças ou adolescentes, valores. Esses valores, eles fazem a diferença na vida das crianças, porque realmente eles ficam menos inibidos, não é? Inclusive na fala, né? Exatamente. Ou seja, é feito técnicas de fala, pelo que eu estou vendo. Sim. Aí, né? E também ações corporais, ou seja, o corpo também se comunicando. A comunicação envolvendo também esses jovens. A comunicação é um grande forte do teatro, porque ele faz com que as pessoas realmente mudem a forma de se comunicar, tanto na fala como em postura, em gestos. É incrível, é muito legal. E esse resultado você viu também aqui com as crianças. Sim, que legal. A gente viu aqui. Bacana. Daniel, eu quando eu era criança e um pouco mais adolescente, né? Eu já tô beirando aí uma certa idade. Mas eu fiz um curso de teatro, cara. Fiz aqui também na Secretaria de Cultura quando eu era criança. E eu fiz até um curso profissionalizante do Carlos Gomes em Campinas. Sim. Muito bacana também, cara. E eu percebia que, na verdade, a cada ano que eu ia fazendo, melhor eu melhorava a dicção. Melhor eu melhorava, né? Mas eu melhorava a dicção, a comunicação. Isso me ajudou com muita coisa, né? Pra poder abrir portas de trabalho. Então, assim, você aprende a se comportar, você aprende a ter valores. Eu acho que o teatro deveria ser, de boa mesmo, assim. Tem muita gente que defende nas escolas aquela educação moral e cívica, né? Que devia retornar. Tem muita gente saudosista. Mas eu acho de verdade mesmo que o teatro deveria ser uma matéria, tipo uma disciplina, assim, obrigatória. Para todas as crianças. Porque a mudança que você percebe de uma criança que fez teatro, de uma criança que não fez, ela carrega pro resto da vida. Exatamente. A gente estava conversando esses últimos dias que eu estava com a nossa diretora, a coordenadora pedagógica do teatro, a gente falava justamente isso, que o teatro deveria ser uma disciplina obrigatória. Já no currículo aí. Exatamente. Na grade curricular. Nesse momento de formação que a criança começa a ter mais relacionamentos, seus círculos sociais, porque isso ajuda muito. Você realmente vê como que muda na comunicação da pessoa, na disciplina da pessoa. E a gente acha que é muito importante, deveria realmente ser uma disciplina curricular isso na escola. Muito bacana, legal mesmo. Olha, Daniel, eu fiquei surpreso realmente, né? Porque esses projetos que vocês atingem pessoas e transformando vida de pessoas, né? É muito interessante. E Indaiatuba, claro, né? Sempre aqui é um celeiro também de bons espetáculos, bons projetos. E esse vem de encontro também, né? A essas crianças é muito bacana, principalmente através aí do Silva, como você citou aí, Sim. que é uma instituição séria aqui na nossa cidade. E que precisa de ajuda. E que precisa de ajuda. Acho que todas elas precisam de ajuda. E principalmente, né, incentivando, fazendo bem e gerando bem também as pessoas. Muito bacana, parabéns a esse projeto de vocês, viu? É muito legal mesmo. Daniel, como que funciona? Só para eu sei que a gente tá chegando já ao fim da nossa entrevista, mas nós precisamos de mais Daniéis no nosso Brasil. Mais empresas Daniéis, mais fomentadores da cultura. Como é que faz pra gente fazer esse projeto crescer cada vez mais, pra levar pro país inteiro? Porque o que você faz é incrível. A empresa já tem que pagar, cara. Sabe uma coisa que é incrível isso? Porque você não tá tirando dinheiro de ninguém, velho. Você não tá extorquindo ninguém, você não tá implorando por ninguém. Você tá você tá recebendo uma parte da destinação que já é paga para uma empresa. Ou seja,
começo desse projeto é a empresa. Então nós precisamos levar isso para as empresas, para a indústria, aqueles que já pagam para destinarem aquilo que elas já pagam para esses fomentadores de cultura. Como que você chamou a palavra? Incentivadores. Incentivadores da cultura, né? Como é que faz, Daniel? Como é que a gente ajuda esse projeto a crescer cada vez mais e mais pessoas como o Daniel crescerem no país? Ele já começa aqui na base, né? Que a gente precisa ter primeiro mais produtores culturais para a gente poder criar mais projetos e escrever e depois buscar. E existem cursos de produção cultural, muitos cursos na área da arte e cultura hoje que ajudam para que a gente tenha novos produtores. E aí, a gente fala que tem bastante empresa, mas muitas empresas não usam esse recurso ainda. Às vezes ainda tem... por ignorância, por falta do conhecimento por falta dela. do conhecimento. Às vezes vê muita notícia, porque a gente vê notícia em diversos locais falando algumas coisas da lei que elas não funcionam daquela forma. Se você for realmente pesquisar como ela funciona, é diferente daquilo. Se mostra de uma forma, mas não é daquela forma. E só quem trabalha na cultura sabe o quanto essa lei é importante, o tanto de emprego, o tanto de renda que ela gera. E se a gente não tivesse a lei de incentivo à cultura, a gente não tinha cultura no país. Sim, com certeza. Porque essa lei ela foi criada em 1992, lá no governo Collor. Ela já tem aí muitos anos. E é isso que vem difundindo a cultura desde lá de trás. Que a gente fala assim, por que surgiu a lei de incentivo à cultura? Eu faço um resumão que eu criei, que eu falo assim, o governo precisa dar pra gente saúde, educação, uma série de coisas e cultura. Para algumas áreas, ele precisa realmente ser mais focado. Saúde, educação, e ele vai lá e investe um dinheiro. Na cultura, ele não investia nada. Então, como que eu vou resolver isso? Vou criar uma lei onde os produtores vão ser os gestores dos projetos e eu vou criar um incentivo fiscal para abater. Então, eu não vou ter esse trabalho. Eu vou ter o trabalho de analisar os projetos e gerir isso aí. Mas não sou eu que vou ficar tirando dinheiro, vou ter que correr, contratar produtor, contratar empresa, contratar artista, fazer com que ela ocorra. E se a gente não ter a lei de incentivo, isso não existiria até hoje. Ganaldo, tem governante querendo acabar aí com o Ministério da Cultura, né? Acabar com Lei Rouanet, enfim, né? A gente fala, se já é difícil a nossa saúde, a nossa educação, quem dirá como seria a cultura se a gente tivesse que receber se algum dia algum cara... Para ver o que a cultura faz. Guinaldo, nosso programa, estourou, cara, porque assunto bom é assim, né? Ele vai fluindo, não? E a curiosidade da gente, é claro que também acho que é a mesma curiosidade também das pessoas que estão nos assistindo aqui através do Indaiatuba Podcast, mas claro que são assuntos que vêm envolvendo a gente e, claro, falando ainda principalmente sobre cultura. Solidariedade envolvendo isso é muito gratificante, é legal, é bacana. É muito projeto, é muita coisa legal que a gente daria pra fazer acho que 3, 4 programas só pra falar disso. Alô, produção, vamos agendar isso aí, hein? Quando quiserem, eu tô aí à disposição. Vai lá. Legal, Daniel, obrigado pela sua participação. Seja sempre bem-vindo aqui ao Indaiatuba Podcast. Quer deixar alguma mensagem nas redes sociais de vocês pra galera conhecer? Eu que agradeço. Pra galera incentivar? Olha pra aquela câmera, pra aquela ali, né, produção? E fala assim, alô, empresário, o seu dinheiro do imposto de renda, você não vai pagar mais nada. Destina para um projeto cultural. Fala aí, que eu tenho certeza que muita gente vai ficar comovida com a tua mensagem. Exatamente. Quero agradecer a Beccari, a Guinaldo, pelo espaço para a gente vir falar de cultura, para que as pessoas realmente conheçam como funciona a cultura, a lei de incentivo à cultura, que o Beccari falou, a gente precisa de vocês aí, que são os patrocinadores, as empresas que trazem esse fomento, porque são vocês que vão patrocinar, que vão ter o abatimento do incentivo fiscal. E se vocês não patrocinam, a gente não realiza os projetos, os artistas não têm trabalho, a cultura não chega lá no Pará, a cultura não chega lá no vilarejo, lá no interior do Rio Grande do Sul, a cultura não chega em Indaiatuba. E para a população a gente também sempre deixa o convite. Quando tem um projeto cultural, vá, aproveite. É uma oportunidade que a gente está trazendo projetos legais, projetos de graça para vocês e precisa aproveitar. E quem quiser conhecer mais nossos projetos, saber de agenda, é só seguir as nossas redes, @produçõesp4, @produçõesp4 lá no Instagram. Vocês vão ter bastante conteúdo também sobre a cultura aí no país. É isso aí, gente. Vamos seguir, vamos apoiar o projeto. Aguinaldo, fiquei pensando aqui, né? Só para concluir,
Como que não deve ser rica essas viagens, né? Imagina, vai lá pro Rio Grande do Sul, toma um chimarrão, com a turma local lá, vai lá pro Pará, come uma comida gostosa diferente, A gente né? conhece umas coisas que você nem... O Brasil é tão grande, tão rico que... Diverso, né? Diversidade. Imagino, a gente aproveitou que a gente estava ali, onde a gente estava na escola, 3 quilômetros para frente tem uma reserva, chama Reserva Nacional do Taim, que é um Pantanal do Rio Grande do Sul, e o pessoal da escola falava, vai lá, pega o carro, vocês vão ver o tanto de capivara, o tanto de espécie de pássaro que tem, e o jacaré tudo ali no meio. Falei, jacaré, todo mundo ali no meio. Falei, vamos. Falei pra Juliana, falei, Ju, vamos, estamos 3 quilômetros, vamos lá ver. A gente passou pela estrada lá, você entrou na reserva, 16 quilômetros. Aí eu olhei assim pro lado, comecei a ver um monte de jacaré ali. Eu falei, Ju, vamos parar. A gente parou na estrada, aquele monte de jacaré ali do nosso lado ali. Eu falei, não é que é mesmo? Misericórdia. Imagina. Realidade e O diversidade. final do dessa país. história, Juliana hoje está no hospital, sem uma perna, não, brincadeira. Não, mas eu não tô não voltou do sul, não voltou do sul. Mas eu tô pensando justamente na culinária. Imagina a culinária. O gordinho gosta de comida, né? Imagina tá a culinária bom, já. diferente em O todos os lugares. churrasco gaúcho. Mas o chimarrão. Churrasco com chimarrão. A gente passa bem. O Pará também tem as Tem as suas delícias, iguarias. tem É, iguarias, Cada com região certeza. tem a sua iguaria, a sua cultura. Sua peculiaridade. Exatamente. Né? Daniel, obrigado, viu? Obrigadão. Seja sempre bem-vindo. Aguinaldo, tamo junto, hein? Tá aí. Manda um boa noite, estilo William Bonner pra turma. Vamos fazer uma boa noite aqui, senhoras e senhores. Aquela câmera? Aquela ali. Boa noite, senhoras e senhores. Um abraço, Daniel. Parabéns aí o trabalho, projeto maravilhoso. Becari, foi mais uma vez Obrigadão. um prazer estar concluindo mais esse programa com você. E um abraço aí a todo o pessoal, sempre sintonizado conosco aqui no Indaiatuba Podcast, esse canal de comunicação com vocês.